Olá, alunos! Como vão vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa aula de iniciação à ginástica rítmica. Eu, professora Adriana, professora Cláudia. Oi. E professora Juliana. A nossa videoaula será composta de dois momentos. No primeiro momento, nós vamos abordar os movimentos a mãos livres, que são característicos da ginástica rítmica. No segundo momento, nós iremos abordar os aparelhos oficiais da ginástica rítmica: a corda, a bola, a massa, a fita e o arco, e os manejos que serão realizados com cada um desses aparelhos. Os movimentos a mãos livres, eu gostaria que vocês se lembrassem do seguinte: toda vez que se for referir à ginástica rítmica, lembrem que a ginástica rítmica foi criada para o sexo feminino. Por quê? Porque a mulher não podia fazer movimentos fortes que sinalizassem força, virilidade, que isso era característica masculina. Então ela começou a se movimentar usando os movimentos básicos naturais que vocês viram no fundamento da ginástica, que são movimentos como saltar, rolar, andar, correr, saltitar, pular, trepar, segurar, lançar, entre outros. Mas vale destacar, como a gente já viu nas nossas aulas presenciais, que hoje a ginástica rítmica também tem sido trabalhada pelo sexo masculino, mas não foi esse o seu início. Quando falamos em ginástica rítmica, o que difere? O que vem à cabeça? Eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. A gente, quando fala em dança, na mesma hora você lembra do que é dança. Quando fala em ginástica artística, conhecida como ginástica olímpica, você também se reporta aos movimentos característicos da ginástica artística. Quando fala em ginástica rítmica, a gente lembra dos aparelhos da ginástica rítmica. Mas qual que é a diferença básica entre os três, se não tiver o aparelho na mão? Aí eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte: o que difere a ginástica rítmica da dança e da ginástica artística é a fluência dos movimentos. Os movimentos, eles não podem ser cortados, eles têm que ser como se fossem emendados um no outro até o final da série. É isso que faz com que, ao ver um vídeo de ginástica rítmica, você não consegue parar nem comentar, porque se você comenta, você perde um movimento, que é a característica básica da ginástica rítmica, a fluência dos movimentos. E tem uma outra coisa: nos acrobáticos, que também fazem parte dos movimentos da ginástica rítmica, vocês viram na ginástica artística. Os movimentos acrobáticos específicos da ginástica rítmica que nós conseguimos realizar nas escolas, é característico o rolamento. Rolamento para frente e o rolamento para trás. Aí, se formos ver em competição, nós temos a reversão para frente, reversão para trás, reversão para o lado e outros movimentos mais complexos que no código de pontuação a gente vê e também nas séries na televisão. É interessante tomarmos conhecimento disso. É difícil a execução? É difícil, mas não é impossível. Mas na escola, o que é mais acessível é o rolamento para frente e o rolamento para trás. Vamos iniciar os movimentos a mãos livres com os saltitos. O primeiro saltito, ele teve origem do movimento natural de saltitar. Quando a gente pede às crianças para brincar num espaço aberto, vai saltitar. Como é que elas saltitam? Dentro dos movimentos naturais do saltitar no bosque, a ginástica rítmica veio com a técnica específica no movimento. Ela burilou o movimento. Ela disse que a perna do saltito ela tem que ser levantada até 90 graus na articulação coxo-femoral e um braço estendido lateralmente e o outro estendido à frente. O segundo saltito, ele é caracterizado como segundo saltito ou galope, onde as duas pernas são lançadas ao ar, os dois joelhos sobem, dando uma galopada no ar.
O braço ele pode ser em rotação, ou ele pode ser à frente, ou pode ser lateralmente. E o terceiro saltito, vulgarmente chamado de terceiro saltito, mas o nome dele é saltito cruzado, ele é em deslocamento na diagonal, onde a perna é lançada na diagonal e a outra que vem atrás, ela fica cruzada atrás. Então o deslocamento ele é na diagonal, chama-se saltito cruzado. O último saltito é o saltito unido ou o saltito jump, em que você, com os dois pés no chão, você empurra o solo no momento em que você sobe e os dedos são os últimos a perder o contato com o chão. Isso faz com que o seu pé fique o mais estendido possível. Geralmente é acompanhado da rotação dos braços, porque toda vez que você utiliza esse movimento de rotação, você projeta o tronco para cima. Isso ajuda no seu deslocamento, tanto para cima quanto para frente. Quero atentar vocês com relação aos planos corporais. Nós temos o plano frontal, que é a nossa fronte. Os movimentos feitos no plano frontal é como se eu estivesse na frente de um espelho. Eu só consigo movimentar aqui, ó. Esse é o plano frontal. Se eu quiser o plano sagital na frente de um espelho, é esse plano aqui. Eu não posso fazer isso que eu bato no espelho, então eu só consigo movimentar nesse plano aqui. Esse é o plano sagital. Todo movimento que eu fizer aqui é no plano sagital. Todo movimento que eu fizer aqui é no plano frontal. Isso tem que estar bem definido nos movimentos da ginástica rítmica. O equilíbrio, ele é caracterizado por ser um movimento na meia ponta. A perna de apoio, o pé de apoio, ele tem que estar na meia ponta e a outra perna elevada, ela tem que estar a 90 graus da articulação coxo-femoral. Ela pode estar à frente, pode estar ao lado e pode estar atrás. Ela pode estar flexionada ou pode estar estendida. O movimento de flexibilidade, para nós na escola, é um pouco difícil da gente executar. Por quê? Porque ele é de flexibilidade articular. Então, na ginástica rítmica e competição de alto rendimento, a gente vê muita flexibilidade de coluna, tronco muito atrás, que não é o nosso caso. Então, nós vamos usar movimentos de flexibilidade junto com os movimentos de onda, movimentos de ondulação. Por exemplo, quando a gente faz a onda no plano sagital, a gente usa a articulação toda da coluna, toda a flexibilidade da coluna. Esse é um movimento de onda no plano sagital e que nós consideramos como sendo uma flexibilidade. Um outro movimento também que a gente usa como flexibilidade é o movimento em 8, em que a gente faz aqui e lá atrás. É um movimento em onda e um movimento também de flexibilidade. O movimento de onda sagital, ele começa com a mão em supinação. Você vai fazendo a circundução, movimento articular do ombro. Você faz todo o giro, toda a rotação. A mão desce, a palma da mão para baixo. Quando chega aqui, se você continuar com a mão desse jeito, você não vai conseguir completar o movimento por causa da articulação do ombro. Então, chega aqui, você faz a supinação novamente e termina e começa o movimento outra vez. Você chega em pronação, faz a supinação. Esse é no plano sagital, ó.
que é um tipo de onda também. Então, o próximo movimento que nós vamos fazer é o movimento de onda frontal. Sobe pelo cotovelo, é como se tivesse uma linha aqui te puxando, a linha desceu, aqui. Ai, a gente podia fazer subiu, isso bonito, desceu. Temos aqui o movimento de deslocamento de polca frontal, onde a gente une as pernas no ar, sempre puxando a ponta do pé para baixo. O movimento em polca com deslocamento com passo intermediário. É o mesmo movimento anterior, porém que ela dá um passo intermediário entre uma subida e outra. Essa é um deslocamento de polca frontal, porque o deslocamento é para frente. Esse movimento é o movimento de polca lateral, onde o movimento é feito lateralmente. Une as pernas no ar e o deslocamento é lateral, polca lateral. O balanceio no plano sagital, ele é executado da transferência de peso de uma perna para outra no plano sagital. Ali nós temos o perfil aberto, as pernas separadas. E podemos ter o perfil fechado, com troca de perna. Os braços podem ser simultâneos ou separados, de acordo com a perna que vai à frente e a perna que vai atrás. Circundução no plano frontal. Pode ser com balanceio ou sem balanceio, os dois juntos. E temos a circundução no plano sagital. É todo na articulação do ombro. São os giros assimétricos, um para frente e outro para trás. Como ensinar esse movimento? Começa sempre as duas mãos acima, uma vai para frente, a outra vai para trás. Observe a rotação do tronco, ó. O tronco gira, acompanhando. Isso. Uma mão para frente e a outra para trás. Essas duas cordas no chão, elas são pedagógicas para a gente iniciar o salto gazela ou salto V, que está no nosso livro. Qual que é o objetivo dessas duas cordas? Aqui elas estão mais unidas e ela abre numa abertura que a criança vai escolher em qual lado a criança quer saltitar. Que na verdade começa com um saltito e termina com um salto. À medida que ela vai superando a abertura da corda, ela vai experimentando outras aberturas, até ela chegar no máximo da amplitude que ela é capaz de fazer com as suas pernas. Aí está caracterizado o salto gazela ou salto V. O segundo salto que nós vamos mostrar é o salto corsa, que ele também é bem parecido com o salto V ou salto gazela. Porém, em vez de estender as duas pernas, a perna da frente ela flexiona para trás. É como se você batesse o pé no joelho da perna de trás. Temos o salto com um pouquinho mais de dificuldade, que é o salto cossaco ou salto russo, que ele é o inverso. Em vez da perna ficar estendida atrás, ela é estendida à frente e a outra é flexionada. Um outro salto também que é de facilidade para a gente ensinar para as crianças na escola é o salto batido. Ele pode ser batido à frente, batido ao lado e o batido atrás, que é mais difícil porque depende da flexibilidade da criança. O outro salto que a gente tem é o salto tesoura, que é dar uma tesourada mesmo no ar com as pernas. Ela pode ser feita à frente, pode ser feita atrás, que também é um grande grau de dificuldade devido à flexibilidade articular da coluna.
O salto cadete é um outro salto também bem parecido com o salto corsa, porém ele tem um meio giro no ar. Enquanto você faz o lançamento da perna, você dá um meio giro. Esses saltos são os saltos que nós podemos treinar e ensinar para as crianças na escola. Vamos falar agora dos pivôs. O que caracteriza o pivô é um giro em torno de um eixo completo. Esse giro é feito sobre um pé de apoio em meia ponta. A outra perna pode ficar a 90 graus ou em alturas variadas, que irão determinar diferentes graus de dificuldade. Agora nós vamos demonstrar o aparelho corda. O grupo técnico dos fundamentos específicos do aparelho corda é aquele quadro que está no livro de vocês específico do aparelho corda, esse quadrinho aqui, ó. Nós vamos falar primeiro do giro da corda, é o giro com a passagem total pelo corpo, que pode ser usado com o movimento corporal saltito, pode ser usado com o movimento corporal salto. Por quê? Porque ele tem que passar total pelo corpo, então você tem que estar em elevação. O segundo fundamento técnico são as escapadas. E tem que ter a recuperação, ou seja, você lançar a corda e receber a corda. A escapada consiste em segurar uma ponta da corda e recuperar a outra ponta. Isso. Isso. Aí ela fez uma escapada com o giro da corda. O centro da corda, o meio da corda fica esticado, que se ele ficar mole você não consegue rodar as pontas. Então estica, faz uma portinha, como a gente brinca com as crianças, faz uma portinha. Roda as duas pontas para o mesmo lado, ó. Quando você sentir que as duas estão na mesma velocidade, você joga as pontas no chão com bastante força, a ponta, e recupera. O terceiro fundamento técnico são as rotações da corda. As rotações da corda, elas acontecem quando elas estão no ar, no giro, ela roda em torno do próprio eixo. Ou então, dobrada em 2 ou dobrada em 4. Qual que é o objetivo do lançamento? O lançamento é você soltar a corda e recuperar as duas pontas da corda. Eu posso recuperar uma ponta em cada mão ou eu posso recuperar as duas pontas numa única mão. Qual que é o movimento de soltura da corda? A empunhadura correta para o lançamento é entre o polegar, o indicador e o médio. Quando estamos fazendo a circundução, a mão está um pouco fechada. Quando eu faço o lançamento, geralmente não, sempre o corpo auxilia no movimento do aparelho. Então eu estou sempre no movimento de molejo do joelho ou estou vindo em um deslocamento de um salto ou um saltito. Eu utilizo todo o movimento corporal, estendo todo o corpo e estendo o braço, abro a mão e solto o aparelho no ar. Recuperei. Finalização de uma série com a corda enrolada. Por exemplo, lancei, recebi, peguei. Os manejos específicos que nós vamos ver, que são os balanceios do corpo com o balanceio do aparelho corda, as circunduções e os movimentos em 8. Balanceio frontal, a corda balança no plano frontal. E o balanceio sagital, o véu da corda, que é o movimento em U, balança no plano sagital. Vai à frente, vai atrás. Você diminui o impulso da corda para que você entre de novo, ou giro para frente, ou giro para trás. Ó. Diminui o impulso da corda, ó. Ela tem sempre que fazer o véu. Se ela fizer essa barriguinha aqui, é erro.
ela tem que estar sempre em forma de véu. Você pode girar a corda para trás ou pode girar a corda para frente. Isso. Tem que caracterizar bem o plano horizontal. Aí, ó. Ela passa bem próximo à coxa. O 8 horizontal ou o 8 transverso. Pode ser feito para um lado, pode ser feito para o outro. Podemos utilizar esse 8 numa associação de movimentos, por exemplo, para podermos fazer giro e deslocamento. Dá o passo. Quando a corda estiver no horizontal alto, ó, passo e giro junto. Passo e giro junto. Giro porque estou com os dois pés no chão. Ó, girei. Movimento de enrolamento da corda no corpo. A corda enrola, ela não rola. Então ela enrola em algum lugar. E ela pode se enrolar em várias partes do corpo, como por exemplo nos braços. Ali ela está fazendo um movimento de enrolamento no braço e o corpo está parado. Durante uma série isso não pode acontecer. Para fazer o enrolamento o corpo tem que estar em movimento. Então, ela pode fazer um saltito enquanto enrola. Isso ela pode ser em deslocamento ou não. Pode fazer um giro. Ou pode fazer um equilíbrio. Enrolamento da corda no tronco, subiu em equilíbrio. Finaliza no equilíbrio. Isso. Outra forma de enrolamento da corda, no pescoço. Empunhaduras da corda, formas de segurar a corda. Entre o polegar e o indicador, com essa empunhadura nós fazemos o giro da corda, pulando e saltitando. Podemos colocar a corda na ponta dos dedos, onde fazemos o balanceio com a corda em véu. E podemos utilizar também a corda, uma ponta entre o polegar e o indicador e a outra ponta entre o indicador e o médio, quando pegamos as duas pontas da corda numa única mão. Chegamos então ao final desse primeiro momento, onde trabalhamos com os movimentos a mãos livres e com o aparelho corda. Vale ressaltar que todos os movimentos que foram realizados aqui podem ser perfeitamente realizados por vocês e também no ambiente de lazer, no ambiente escolar. Gostaríamos de ver esses movimentos na mostra presencial. Queria lembrar a vocês que existe uma forma simples da gente brincar com a GR e da gente lembrar dos movimentos característicos da ginástica rítmica. Por exemplo, no aparelho corda, é só a gente lembrar como que a criança brinca com esse aparelho, o que ela faz com ele. Quando a criança pega na corda, o que ela faz? Ela brinca de pular a corda. Ali ela já está fazendo o giro da corda, que é o primeiro fundamento do aparelho. De que mais a criança brinca com a corda? Ela brinca de tampar a corda, que é o lançamento. Quando lança a corda, o que a corda faz no ar? Ela faz a rotação. Já é o segundo fundamento do aparelho corda. Qual outra forma que a criança brinca com a corda? De laçar os colegas. Quando ela laça, ela está fazendo a escapada, que já é o terceiro fundamento da corda. E quando ela brinca de reloginho para pegar a perna da criança, ela está fazendo os giros, ela está fazendo as circunduções. Então, para vocês verem que é possível de brincar com o aparelho corda de uma forma muito simples e lúdica. Agora, existe a forma técnica da ginástica rítmica e existe a forma lúdica. É isso que a gente quer que vocês utilizem na ginástica rítmica escolar, na educação física escolar. A ginástica rítmica, sem perder o cunho da ginástica rítmica, que são os fundamentos do aparelho, mas de uma forma lúdica e fácil de executar. Obrigada.